Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. E um dos fundamentos aqui que a gente quer que você saiba na hora de investir é a relação risco-retorno, né? Quando você está comprando um determinado ativo, você está também arriscando o próprio investimento que você está fazendo, tá? Obviamente, se você tem ali, coloquei lá embaixo, o dinheiro não tem risco nenhum, mas não estou considerando a questão da inflação aqui, eu estou considerando simplesmente a volatilidade daquele ativo, né? Então você tem, por exemplo, aqui R$1.000, hoje aqueles R$1.000, desconsiderando a inflação, vão ser os mesmos R$1.000, não vão variar nada, né? Então, isso é o que a gente diz risco-retorno zero, né? Então, o retorno aí não vai ser nenhum e o risco não vai ser nenhum. Não estou levando nada em consideração de outro risco, de alguém poder te roubar, etc e tal, né? É simplesmente o risco de volatilidade, o preço daquele ativo. Claro, se a gente estiver falando de dinheiro aí, por exemplo, dólares, euro, esse ativo vai sofrer volatilidade, então ele já não vai mais ser zero ali, aquele risco ali, tá? Muito menos o retorno, pode ter um retorno inclusive maior ali que alguns desses ativos. Essa aqui é uma visão geral, tá, pessoal? A gente tem que entender que aqui pode se alterar alguma coisinha, tá? E também, pessoal, logo aqui em cima a gente tem os metais, né? Os metais aí que a gente incluiu anteriormente, exatamente o ouro, a prata, né? Então a gente poderia ter aqui. Lembrando que a gente pode ter ETFs também, já vou falar sobre os ETFs. Se a gente for olhar, os ETFs não estão por enquanto aí. Então aqui em cima a gente tem fundos de investimentos imobiliários, logo acima eu coloquei os BDRs, que seriam as ações americanas, ou seja, oferece mais risco que o fundo imobiliário, mas tem mais retorno. Logo acima dos BDRs, ações brasileiras, tá? E os derivativos, que são os ativos lá mais arriscados que você poderia ter e uma possibilidade de retorno maior. Lembrando, pessoal, aqui as ações, quando eu coloco aqui de uma maneira ali, né, tudo bonitinho, obviamente é uma ideia geral, tá? Obviamente eu posso ter ações que são mais arriscadas ou menos arriscadas que fundos imobiliários, e assim como eu posso ter BDRs mais arriscados que algumas ações brasileiras ou menos arriscados que fundos de investimento imobiliário. Então isso aqui é apenas uma ideia geral, tá? Ela não vai ser seguida de ferro a fogo, mas pelo menos você tem uma base, né? Você tem uma base, uma ideia em termos de risco aqui e retorno, tá? E aí, como eu falei para vocês, você poderia estar se perguntando dos ETFs, né? Como eu falei anteriormente, os ETFs eles são instrumentos aí de investimentos que você pode ter aqui. Se você tem, por exemplo, o ETF de ações, então ele vai estar logo aqui abaixo, né? Teoricamente ele vai ser mais seguro que as ações que você tiver ali compondo o seu portfólio de investimentos. Então esses ETFs são um pouco mais abaixo de risco e um pouco menor de retorno. Mesma coisa se eu estiver falando de ETFs do tipo BDR. Esses ETFs de BDR você pode encontrar na sua corretora brasileira, tá? E também aqui, fundos imobiliários. Eu posso ter ETFs lá de fundos de investimentos imobiliários, né? Ou seja, ETF de FIIs, que são mais seguros que os próprios fundos imobiliários. Ou seja, a ideia geral, repetindo, a ideia geral é que o ETF ele é um pouco mais seguro do que o ativo propriamente dito, porque ele é a composição de vários outros ativos, por isso ele tende a ter um risco menor. Aqui de metais, o Gold 11 teoricamente estaria bem próximo, tá? Porque obviamente se eu estou falando de um ETF que replica simplesmente ouro, então ele está bem ali próximo àquele, a não ser que seja o ETF que faria uma composição de ouro mais alguma outra coisa mais segura, como por exemplo títulos públicos, né? Inclusive falando em títulos públicos aqui, eu não estou falando aqui, né? Os títulos públicos eu teria uma coisa mais segura aqui, né? Poderia estar aqui nesse bolo, aqui entre dinheiro e metais, tá? Seria essa a ideia que você tem. Ou seja, a ideia aqui é quanto mais baixo aqui, né, no risco, menor retorno, mais conservador seria a pessoa, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.